Boa noite, queridos irmãos. Com a graça de Deus, nós estamos de volta nessa quinta-feira para mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o tema Igreja, Povo de Deus, né? Fizemos uma primeira parte dessa série de estudos sobre o povo de Deus na Antiga Aliança, olhando então o Antigo Testamento, e estamos nos aproximando do final da segunda parte que fala sobre a igreja na Nova Aliança. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa temática da igreja no Novo Testamento e eu quero convidá-lo para que, antes de começarmos o nosso estudo, nós oremos a Deus, busquemos a sua direção, peçamos a Ele que nos dirija no entendimento da sua palavra. Ore comigo. Deus bondoso, graças te rendemos, porque o Senhor nos dá mais uma vez a graça e a oportunidade de estarmos juntos para adorar o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor e para, com a tua graça, estudar a tua palavra e procurar compreender aquilo que ela tem para nos dizer. Nos abençoa neste momento, nos dirige e nos mostra a tua vontade em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós hoje vamos continuar, então, falando sobre o Novo Testamento, sobre a igreja na Nova Aliança, e o nosso enfoque serão as cartas de João, as três cartas que estão no Novo Testamento, né, quase já no final do Novo Testamento, as três cartas atribuídas ao apóstolo João. Esse é o tema que nós vamos estudar, a igreja, a verdade e o amor nas cartas de João. Esse enfoque que nós daremos ao estudo dessas três cartas. E a gente começa, então, colocando um pouco do contexto, né, dessas cartas, que são bastante conhecidas, principalmente a primeira carta, né? A primeira carta é sempre muito lembrada, e as outras duas são bem curtinhas, mas não são muito lembradas, né? Nem sempre são citadas, mas também são cartas importantes. Essas três cartas, elas são tradicionalmente atribuídas ao apóstolo João, né? Por isso elas são chamadas de cartas de João. A linguagem delas é muito próxima do quarto evangelho, do evangelho de João, então por isso que se relaciona, né, as três cartas com o quarto evangelho, com o evangelho de João. Toda a linguagem é muito parecida, os temas que aparecem no evangelho de João também costumam aparecer nas cartas, existe uma relação de temas, né, uma relação temática, especialmente entre a primeira carta e o evangelho de João, e a tradição costuma situar a data da elaboração dessas cartas por volta aí da década de 90 do primeiro século, ou seja, no finalzinho do primeiro século, quando também teria sido escrito o Evangelho de João. Então, tudo fica aí por volta do ano 90, no máximo no final dessa década. Essas cartas também devem ter sido escritas na região de Éfeso, porque até onde se sabe, foi na região de Éfeso onde o apóstolo João desenvolveu a sua influência, né? Ele teria se tornado mais influente nessa região do que em outras regiões do império, ou melhor, em outras regiões aonde a igreja estava dentro do império, né? Então, como se associa a figura do evangelista João à cidade de Éfeso, também se costuma associar a influência a direção das suas cartas, melhor dizendo, a essa região. Então, provavelmente as igrejas que receberam essas cartas eram igrejas da região da Ásia Menor, da região de Éfeso. Talvez você estranhe, né? A gente falou, por exemplo, quando falou de Pedro, que ele escreve as cartas para a região da Ásia Menor. Nós também temos cartas de Paulo para essa região. Agora estou falando de cartas de João. Primeiro que é uma região muito grande, muito extensa, né? Com cidades muito grandes, com cidades muito extensas. Então é natural que esses apóstolos tenham se dirigido para igrejas dessas regiões, porque é ali que o cristianismo está florescendo, é ali que o cristianismo está crescendo, né? Então é uma região bastante importante do império, né? Do mundo cristão, do mundo romano, do Império Romano, e também, claro, porque o cristianismo está se expandindo, ele está se expandindo para essas cidades, para essas regiões. Então, ele escreve essas três cartas dirigidas a igrejas, provavelmente
da região de Éfeso, ele pode, inclusive é possível que ele já estivesse em Éfeso e dirige essas cartas então para a igreja da região, para tratar de algumas questões, né? E aí a gente vai diretamente agora falar um pouquinho sobre a primeira carta, que é a mais importante, a mais extensa delas também, a mais conhecida, né? Ela tem 5 capítulos. E essa primeira carta, ela foi escrita especificamente para advertir os crentes contra os chamados anticristos, né? Uma palavra muito pesada que o apóstolo João usa nessa carta. Ele vai dizer, olha, vocês ouviram falar que o anticristo vem, mas já chegaram, já estão entre nós os anticristos, ou seja, aqueles que se colocam contra Cristo, né? A palavra anticristo é nesse sentido. Mas nós vamos ver o que significa mais especificamente esse anticristianismo, né? João não está falando, isso é importante, João não está falando de pessoas de fora da igreja. Ele não está falando do Império Romano, por exemplo, que persegue a igreja. Ele não está falando dos judeus, ele não está falando dos pagãos, ele não está considerando esses elementos externos da igreja como anticristos. Não, ele está falando de grupos e de indivíduos que estão no meio da igreja, ou que saíram do meio da igreja, que se apresentam como cristãos, mas que, como o evangelista, como o autor da carta vai mostrar, estão ensinando doutrinas e praticando coisas que são contrárias a Cristo. Então, eles usam o nome de Cristo, se apresentam como cristãos, mas os seus ensinamentos e a sua conduta são anticristãos. Então, os anticristos aqui da primeira carta de João não são os inimigos externos ou os adversários externos da igreja, mas pessoas que saem da própria igreja, ele vai dizer, né? Saíram do nosso meio, embora não fossem dos nossos, que vão ensinar coisas distorcidas em relação a Cristo e em relação à conduta cristã. Ele também vai chamá-los de falsos profetas, né? No capítulo 4, essas pessoas que são chamadas de anticristos, no capítulo 2, vão ser chamadas de falsos profetas no capítulo 4. Então, mais uma vez, não é uma relação, não é uma referência a pessoas de fora da igreja, mas é uma referência àqueles que, a partir da fé cristã, a partir da igreja, estão ensinando distorções, né? Estão distorcendo o evangelho. Então, a primeira carta tem especificamente o objetivo de advertir os leitores, né? Aquelas pessoas que vão receber essa carta no primeiro plano, no primeiro momento, a respeito dos falsos ensinamentos dessas pessoas. E do que eles estão, do que João está falando? Ou seja, que falsos ensinamentos são esses, né? O primeiro erro desses chamados falsos profetas ou anticristos está diretamente relacionado, à maneira como eles compreendem a pessoa e a obra de Cristo. O que eles ensinam? Esses falsos mestres, eles ensinam que Jesus Cristo não tinha vindo ao mundo num corpo real, um corpo humano real. E, portanto, ele não tinha vivido uma vida humana real. Dizendo de outra maneira, eles estão negando a verdadeira humanidade de Cristo. E ao negar a verdadeira humanidade de Cristo, eles também estão negando a obra de Cristo, porque uma coisa está conectada à outra. Se Cristo não se tornou verdadeiramente um ser humano, não se encarnou verdadeiramente, então ele não morreu verdadeiramente. E se ele não morreu verdadeiramente, a sua obra salvadora, a sua obra na cruz, ela também não foi verdadeira. É interessante, eu falei no início, né, que essa carta ela se conecta muito com o Evangelho de João, e o Evangelho de João começa, o primeiro capítulo do Evangelho de João é justamente para nos falar do Verbo que existia desde sempre com Deus, mas que se fez carne e habitou entre nós. Né? O capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é uma preocupação do evangelista, lembrar às pessoas que Jesus é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus que se encarnou, que se tornou um ser humano real. Agora, nesta primeira carta,
o texto também vai nos falar contra aqueles que estão negando isso. Estão dizendo que Jesus não é realmente um ser humano real, não assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. E para lembrar, né, que isso é um grande erro, o autor vai buscar o testemunho dos primeiros discípulos e o testemunho dele mesmo. Então, logo no início da carta, nós lemos o seguinte, né? Agora eu vou ler para vocês o capítulo 1, versículos de 1 a 4 da primeira carta, que ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, João tem aqui a preocupação de lembrar aquelas pessoas que ele e os demais apóstolos, né, e os primeiros discípulos de Jesus, eles viram Jesus, eles contemplaram Jesus e ele chega a usar a expressão: as nossas mãos apalparam, ou seja, nós tocamos nele, nós o vimos antes e depois da sua ressurreição. Nós sabemos que ele não era um ser fantasmagórico, ele era um ser de carne e osso, ele se manifestou entre nós como um ser humano de carne e osso. Então, esse aspecto, esse testemunho que o João está dando aqui, dessa identidade de Jesus como verdadeiramente ser humano, é um testemunho que é fundamental para a igreja. E se a igreja quiser estar unida a Cristo, ela precisa reconhecer essa verdade. Ela precisa reconhecer a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E esse é um dos primeiros pontos essenciais que nós temos que considerar sobre a igreja na primeira carta de João, né? O primeiro ponto essencial, portanto, que nós consideramos na igreja como a respeito da igreja nessa primeira carta de João, é que a igreja ela precisa estar fundamentada na verdade. E a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Essa é a verdade fundamental da igreja. Então, a igreja ela não pode crer em qualquer coisa, ela não pode criar uma doutrina por si mesma, mas ela precisa se fundamentar na doutrina verdadeira e testemunhada por aqueles que viram Jesus Cristo e com eles conviveram, que é o que a gente chama, né, a doutrina dos apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos está dito que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É justamente o testemunho daqueles que viram, ouviram, como diz aqui João, apalparam, conviveram com Jesus. E que, portanto, podem dar testemunho, têm autoridade para dar testemunho a respeito da sua pessoa e da sua obra. A igreja, ela precisa estar firmada na verdade desse testemunho. Quando mais adiante nós formos falar sobre as marcas da igreja cristã, eu voltarei a lembrar disso, que a igreja ela é apostólica. Né? Por que ela é apostólica? Porque ela tem a sua vida fundamentada no testemunho dos apóstolos, que nada mais é do que o testemunho a respeito da pessoa, das palavras e da obra de Cristo. A igreja não pode se desvincular desse testemunho. Esse testemunho é fundamental, esse testemunho é alicerce da igreja. Quando a igreja não se fundamenta nesse alicerce, quando a igreja não se fundamenta nesse testemunho e foge dessa verdade fundante, né, e fundamental de que Cristo é o Filho de Deus encarnado, a igreja ela se torna outra coisa. Ela se torna pregadora ou propagadora de um evangelho estranho, que era o que estava acontecendo ali naquelas comunidades para as quais João estava escrevendo a sua carta. Pessoas estavam ensinando um evangelho estranho. Por isso que ele usa a expressão anticristos.
porque eles estão negando o Filho, negando que o Filho se fez carne. E ao negar o Filho, eles também estão negando o Pai. Né? Então, eles não têm comunhão com o Filho, não têm comunhão com o Pai e, portanto, não podem ter comunhão conosco. Nós não podemos negociar esse aspecto. Nós não podemos relativizar este aspecto da fé, esta verdade fundamental da fé, que é a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Esse é o fundamento doutrinário que a igreja não pode jamais abrir mão. Nós podemos discordar sobre outras coisas, nós podemos discutir outras coisas menos importantes ou menos fundamentais, mas algumas verdades são fundamentais. E essa é uma delas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Uma outra verdade fundamental, só para mostrar como algumas coisas não são negociáveis, aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele discute com aqueles que estão negando a ressurreição corporal de Jesus. Estão negando que Jesus realmente ressuscitou. E Paulo responde lá: olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós estamos ainda perdidos nos nossos pecados. Então, assim como acreditar e confiar que Jesus é o Filho de Deus encarnado, acreditar e confiar que ele ressuscitou é algo fundamental para a fé. Sem isso, a fé cristã se transforma em outra coisa. Daí a importância, não é? A gente, às vezes, faz algumas coisas na igreja e talvez as pessoas não se deem conta de como aquilo é importante. Por que que nós temos o credo apostólico? Porque o credo apostólico, ele é um resumo bem resumido mesmo, né, podemos dizer assim, das verdades essenciais da fé. Cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Jesus Cristo, aí o credo vai descrever de maneira sucinta, mas muito precisa, quem é Jesus, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia. Depois o credo vai afirmar a crença no Espírito Santo, na igreja. Então, aquelas verdades declaradas no credo apostólico, elas são as verdades fundamentais da igreja. São as coisas pelas quais a igreja vive ou morre. Né? A igreja não pode negociar os aspectos fundamentais da sua fé. Então, João está aqui nesse momento justamente apontando uma verdade fundamental, a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, o que estava sendo negado por algumas pessoas, por alguns mestres, né, ou falsos mestres, que ele chama de anticristos, porque estão anunciando uma doutrina completamente contrária àquela ensinada por Cristo e que não, de fato, correspondia à verdade e o testemunho daqueles que viram Cristo, que ouviram Cristo e que puderam dizer, de fato, nós vimos. Ele era o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Uma outra coisa que João vai lembrar para esses crentes, não é? Até para que eles não se deixem iludir pelos falsos profetas e pelos anticristos, né? Ou anticristos, né? A mesma coisa, é que a igreja ela tem a presença do Espírito Santo. O autor da carta vai lembrar que a igreja ela possui a presença do Espírito Santo. O tema do Espírito Santo também é um tema muito importante no Evangelho de João, né? Quando ele vai dizer, Jesus vai deixar a promessa do Consolador, a promessa daquele que viria após ele para ensinar todas as coisas e para lembrar todas as coisas que Jesus havia ensinado. E agora, na carta, João vai lembrar que eles possuem o Espírito Santo. No capítulo 2 da carta, no versículo 20, João vai dizer o seguinte, portanto, ele vai dizer o seguinte, mas vocês têm a unção que vem do Espírito Santo e todos têm conhecimento. Depois, no versículo 27, ele vai dizer o seguinte, quanto a vocês, a unção que receberam dele, a unção aqui é a presença do Espírito, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Então, João está dizendo, olha, o Espírito Santo já mostrou essa verdade para vocês.
a verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então vocês não precisam ficar aí dando atenção a essas falsas doutrinas, que, como ele vai dizer em outro lugar, não vem de Deus, né? Vem de um outro espírito, que não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai concordar com o testemunho dos apóstolos e vai concordar com o testemunho do próprio Cristo. Né? O Espírito Santo ele vai confirmar para os crentes aquilo que os apóstolos estão ensinando e aquilo que o próprio Cristo ensinou. Essa é a missão do Espírito, é uma das missões do Espírito, é testemunhar a respeito de Jesus. Então, se vocês têm o Espírito, vocês não devem, diz o apóstolo aqui, se deixar levar por essas doutrinas falsas. Então, a igreja, é a segunda grande verdade que a gente, então, quer afirmar aqui sobre a igreja, né? O segundo princípio fundamental que João afirma aqui sobre a igreja, é que a igreja ela tem a presença do Espírito Santo. A igreja ela está fundamentada na verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, e ela também tem consigo a presença do Espírito. E esse Espírito testemunha de Jesus. Esse Espírito nos conduz a Jesus. Né? E aí é uma maneira de nós compreendermos quando de fato se trata do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ele não está concorrendo com o Filho, não há uma concorrência entre o Filho e o Espírito, não. O Espírito está testemunhando e confirmando a identidade, as palavras e as obras de Cristo. Então, tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo disse, tudo o que Cristo é confirmado pelo Espírito Santo, é testemunhado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou através dos profetas, também fala através dos apóstolos, e para nós isso está revelado nas Escrituras, e também confirma com o nosso espírito a verdade que nós somos filhos de Deus e nos abre os olhos para nos dar discernimento contra as falsas doutrinas. Né? Então, não se deixem enganar, diz o apóstolo João, porque o Espírito está com vocês, a unção do Espírito está com vocês e ele está ensinando, ele está mostrando a verdade sobre Jesus. A igreja ela tem a presença do Espírito Santo e essa verdade ela se confirma por esta presença no coração e na vida da igreja. Esse é um outro aspecto da igreja nessa carta que merece ser mencionado. Além de ensinar equivocadamente a respeito da pessoa e da obra de Cristo, esses falsos mestres eles também tinham um ensino distorcido sobre a natureza humana e sobre o pecado. Eles relativizavam o pecado. Eles chegavam mesmo a negar a existência do pecado, né? Ou, pelo menos, negar a importância do pecado. No capítulo 1, versículo 8, João diz assim: se dissermos que não temos pecado, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Por que João está falando isso aqui? Porque era o que esses falsos mestres ensinavam. Eles estavam ensinando que o pecado ele já não existia, que o pecado não era uma realidade, que o pecado era algo que já não dizia mais respeito à vida do cristão. Isso conduzia essas pessoas, né, e aqueles que acreditassem neles, a um comportamento desleixado em relação à santificação, em relação ao amor, como nós vamos ver, em relação à obediência. O pecado passa a ser algo relativizado. Não, ninguém se importa mais. A ideia de que não existe nem certo, nem errado, de que não existe nem bem, nem mal, que está tudo no mesmo nível, né? Então, esse tipo de ensinamento produz um estilo de vida que também é contrário ao Evangelho. Por isso, também, isso é anticristão, né? Porque à medida que você ensina que não existe nem o certo, nem o errado, nem o bem, nem o mal, nem o justo, nem o injusto, você relativiza todas as condutas. E você termina por deixar com que o indivíduo fique sem nenhuma referência a respeito do próprio viver, da maneira de se relacionar com Deus, da maneira de se relacionar com o semelhante. Então, esses falsos mestres estão relativizando a realidade do pecado. E João vai dizer, nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós estamos nos enganando, né? Nós estamos nos enganando. De alguma forma também, nós estamos chamando Deus
de mentiroso, né? Estamos acusando Deus, porque ele nos acusa de pecado, né? A realidade é que nós somos pecadores por meio da sua palavra, e nós estamos então negando essa realidade, e isso nos deixa à mercê de um estilo de vida absolutamente relativista, um estilo de vida sem nenhum comprometimento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto. Por outro lado, João também nos lembra que o fato de que nós somos pecadores não deve nos levar ao desespero, né? E ele então vai dizer: não, nós somos pecadores. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está no versículo 10 do capítulo 1. Mas logo no comecinho do capítulo 2, ele diz o seguinte: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E aí nós nos lembramos também das palavras de João Batista no Evangelho de João. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a mensagem de que nós somos pecadores, que para João é tão fundamental, não é para nos levar ao desespero, não é para nos levar a uma atitude de culpa sem solução. Não, é para nos levar ao reconhecimento da nossa condição real, nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo nos levar para junto da cruz e nos fazer lembrar, né, que nós temos um advogado, nós temos um intercessor junto ao Pai e nós temos alguém que deu a sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos perdoados. Então aqui nós temos um outro aspecto importante da ideia da igreja na carta de João, é que a igreja ela vive do perdão de Deus. A igreja é formada não de pessoas impecáveis, não de pessoas sem pecado, não de pessoas que acham que o pecado não existe, né? Mas de pessoas pecadoras, mas de pecadores que têm em Cristo Jesus o perdão, que têm em Cristo Jesus a sua, a sua salvação dada por graça e misericórdia. Aqui nós nos lembramos de uma outra coisa que fazemos também cotidianamente na igreja e também no nosso dia a dia, mas nem sempre paramos para entender a importância disso. Por que que a igreja tem no seu culto, na sua liturgia, um momento de confissão de pecados e um momento em que nós lembramos do perdão de Deus? Exatamente para não esquecer nenhuma coisa nem outra. Para não esquecer que somos pecadores, porque isso pode nos levar a uma atitude relativista, desleixada, que desconsidera o bom e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, né? Então, esse tipo de atitude não é coerente com o Evangelho, então nós temos que lembrar que somos pecadores. Mas, por outro lado, nós precisamos falar do perdão e falar da absolvição dos pecados dada por Jesus Cristo, porque senão nós nos desesperamos. A igreja não pode também viver desesperada com a realidade do pecado, mas reconhecendo os nossos pecados, nós nos colocamos diante de Deus através de Jesus Cristo e dele recebemos o perdão. A igreja vive disso. Nós vivemos do perdão de Deus. Nós vivemos da graça de Deus. Nós somos pecadores e vivemos por causa da graça perdoadora de Deus revelada por meio de Jesus Cristo. Isso nos livra, por um lado, de uma vida, como já disse, relaxada, né, que despreza o certo e o errado. Então, nós nos afastamos disso quando entendemos a verdade do pecado. Nos livra também de uma atitude arrogante, orgulhosa. Nós nunca podemos olhar para o nosso irmão, nem mesmo para as pessoas de fora da igreja, e dizer: nós não somos pecadores e, portanto, somos melhores do que vocês. Nós não somos. Nós somos pecadores e, portanto, também carecemos da graça de Deus. Mas, por outro lado, isso nos concede paz, né? Não por causa dos nossos pecados. Não é que nós estamos em paz com os nossos pecados. Nós estamos em paz com o Deus que perdoa os nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, né? Então, essa é uma característica que a igreja deve sempre manter, a certeza e a convicção de que sim, somos pecadores, mas sim também nós somos pecadores
a quem Deus, na sua misericórdia, perdoa. É de João, nessa passagem, a famosa expressão que muitas vezes lemos na igreja, né? Se confessarmos os nossos pecados, está lá no versículo 9 do capítulo 1, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Prosseguindo, então, João também vai ser conhecido nessa carta, assim como isso vai ser uma ênfase do Evangelho também, vai ser conhecido pela exigência de que nós cumpramos os mandamentos. Mas o mandamento, ou os mandamentos, eles se concentram naquele que é o mais importante de todos, que é o mandamento do amor, é o novo mandamento, né? Ele vai dizer que quem ama permanece na luz. E também vai afirmar no capítulo 4 que Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Aqueles mestres, aqueles falsos mestres, ao relativizarem a vida cristã e ao negar a realidade do pecado e, portanto, a necessidade da obediência e a necessidade de uma vida que busca a santidade e busca fazer a vontade de Deus, eles também estavam negando o amor. Porque para João, a obediência é o amor. Fazer a vontade de Deus é o amor. Buscar cumprir os mandamentos de Deus é fundamentalmente buscar cumprir o mandamento do amor. Paulo também vai dizer algo parecido, né? Todos os demais mandamentos se cumprem nesse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Tudo isso está incluído no mandamento do amar ao próximo. Quando eu amo, eu não mato. Quando eu amo, eu não traio. Quando eu amo, eu não cobiço. Quando eu amo, eu não levanto falso testemunho. Então, o amor me leva à obediência aos mandamentos. A obediência aos mandamentos é o amor. Não existe uma contradição entre uma coisa ou outra. Não é ou amar ou obedecer os mandamentos. Não. Amar é obedecer os mandamentos. Né? Porque no amor, eu não vou fazer o mal contra o meu próximo. Eu vou sempre fazer o bem para com o meu próximo. Então, esse é o grande mandamento. Jesus falou isso. Paulo reverbera isso, perdão, e João aqui retoma essa importância do mandamento do amor, e João vai chegar ao ponto mais alto dessa fala, quando ele diz: o próprio Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então, se Deus é amor, se nós permanecemos no amor, nós permanecemos em Deus. Então, para João, a ética da igreja, né? O que é ética? A maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com a vida, com o mundo, com o próximo. Isso tudo é o que nós chamamos de ética. A ética da igreja, ela está e deve estar fundamentada no amor. A igreja é o povo de Deus que procura viver em amor, uns para com os outros e também para com os de fora, né? Então, essa é a exigência fundamental da fé cristã. E esses falsos mestres estavam relativizando as exigências, relativizando o estilo de vida. Então, se não existe certo nem errado, se não existe bom nem mal, se não existe pecado nem santidade, então o amor também não é importante. Porque qual a diferença entre amar e não amar, se o pecado não importa, se o mal não importa, se o bem não importa? Então, o amor ele é exigente, né? O amor envolve, e isso é importante também relembrar, o amor na Bíblia e no Novo Testamento em especial, ele não é fundamentalmente um sentimento, né? A gente relaciona muito o amor com sentimento, mas o amor é, na verdade, relacionado à ação, né? Amar é fazer aquilo que deve ser feito de bom, de justo, de verdadeiro em favor do nosso semelhante, ou deixar de fazer o que pode prejudicar o nosso semelhante. Mas está sempre relacionado à ação. Então, viver como cristão é viver no amor, é viver procurando fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro em relação ao nosso semelhante, e evitando aquilo que é mal, aquilo que é injusto, aquilo que é mentiroso em relação também ao nosso semelhante, e claro, em relação a Deus, porque, embora João esteja aqui enfatizando o aspecto do mandamento do amor ao próximo, nós não podemos desconectar, como Jesus mesmo ensinou, o amor a Deus do amor ao próximo. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, a graça de Deus, a graça perdoadora de Deus, não nos isenta de obedecer os seus mandamentos.
E quando falamos de mandamentos, quando João fala de mandamentos, ele está pensando principalmente no grande mandamento, que é o mandamento de amar. E isso deve ser uma característica da igreja cristã. Nós já vimos isso nos escritos de Paulo, nós já vimos isso nos escritos de Pedro, nós vimos isso nos evangelhos pela boca do próprio Senhor, e agora estamos vendo mais uma vez isso sendo dito pelo apóstolo João nesta primeira carta. O mandamento do amor como fundamento da ética da igreja. A igreja vive ou deve viver à luz desse mandamento, né? À luz dessa conduta, uma conduta que busca o amor. Bom, essas são as ênfases que eu queria chamar a atenção de vocês na primeira carta. Rapidamente, nós vamos falar sobre a segunda e a terceira carta, porque elas são realmente muito curtinhas, né? Elas são tão curtinhas que elas não têm capítulos, né? Elas têm apenas versículos. A gente não diz segunda carta de João, capítulo 1. Ela só tem um capítulo, então a gente nem menciona, a gente já menciona direto os versículos. E a segunda carta, ela vai trabalhar as mesmas ênfases da primeira. É quase como se a segunda carta ela é muito parecida com o que nós chamaríamos de um bilhete, em que o autor está relembrando algumas coisas e, basicamente, ele está relembrando o que está dito na primeira carta. Então, ali nós vamos encontrar, mais uma vez, uma ênfase do andar na verdade, né? Versículo 4, ele diz: Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade. Os filhos aqui é uma menção à igreja. Ele chama a igreja nessa carta de senhora eleita, né? Quando a gente lê o prefácio, o primeiro versículo desta carta, que diz assim: o presbítero, que é quem escreve, é João, a senhora eleita e aos seus filhos. Quem é a senhora eleita? Ele não está escrevendo para uma mulher de carne e osso, né? Mas ele está comparando a igreja a uma mulher, então a uma senhora eleita. É uma imagem que João usa para falar da igreja, uma imagem muito diferente, até porque Paulo fala da igreja como noiva de Cristo, mas João fala da igreja como uma senhora eleita, eleita por Deus, né? Então ele vai dizer que ele fica contente porque ele ouviu que os filhos dessa senhora, ou seja, que os membros da igreja, eles andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, mais uma vez, ele retoma o tema da verdade, que, como nós vimos na primeira carta, está relacionada principalmente à ideia da pessoa e da obra de Cristo, né? Do Cristo como Filho de Deus encarnado. Então, essa ênfase na verdade é muito importante para João. Ele vai reiterar isso aqui também na segunda carta. Também ele vai falar da necessidade de permanecer em amor, né? Ele vai dizer: E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam deste amor. A ênfase, né, de que a obediência a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, é a obediência ao mandamento do amor. João vai mais uma vez bater nessa tecla nesta segunda carta. Então, reiterando, uma nova carta, reiterando aquilo que ele havia dito na primeira carta. Depois ele volta a tocar na questão dos falsos mestres. Nos versículos de 9 a 11, ele vai dizer: Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, mais uma vez, né, a importância da verdade e o combate a essas falsas doutrinas. A segunda carta, ela é uma carta muito resumida, basicamente um bilhete, mas que vai retomar, né, essas ênfases, mostrando o quanto esses temas são importantes. A verdade, o amor, a fé no Cristo verdadeiramente Filho de Deus e verdadeiramente encarnado. Essas são ênfases que João está reiterando na segunda carta. E a terceira carta, que também é muito curta, ela é uma carta um pouco diferente, porque nessa terceira carta, João agora menciona pessoas, coisa que não aparece na primeira e na segunda carta, né? Não há menção de indivíduos específicos nem na primeira nem na segunda carta. Na terceira carta, João vai mencionar alguns personagens. E esses personagens que ele menciona na terceira carta são personagens interessantes porque eles vão exemplificar
maneiras de viver que são contrárias, né? Nós vamos ver que são personagens antagônicos, eles agem de maneira um diferente e contrária ao outro, e João vai elogiar um, né? E vai censurar o outro, mostrando situações concretas da igreja. Então a gente agora tem uma imagem mais concreta dos problemas que existiam naquelas igrejas e que são problemas que nós também enfrentamos, né, na igreja hoje em dia, nas igrejas de Cristo hoje em dia. Primeiro, ele vai falar de um certo Gaio, perdão. Na verdade, ele escreve essa carta ao Gaio, né? Começa o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, o Gaio é o presbítero dessa igreja, é o líder desta igreja, é discípulo de João, portanto, né? João escreve a ele exatamente porque tem essa relação de discípulo, e Gaio vai ser elogiado por João e vai ser lembrado por João a respeito de algumas coisas. Primeiro, do bom testemunho que ele tem, né? Do bom testemunho que ele tem. Ele diz: fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, volto a dizer, a importância que João dá ao tema da verdade, lembrando que para ele a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. É o ponto fundamental que ele quer enfatizar em todos os seus escritos. E Gaio, para ele, é uma alegria porque ele anda nessa verdade, porque ele vive nessa verdade, né? Então, como líder da igreja, ele não abre mão dessa verdade. Como líder da igreja, ele não se deixou levar por falsos ensinamentos. Como líder da igreja, ele não se perdeu em divagações e em polêmicas vazias. Não, ele focou em Cristo, ele focou na verdade. A igreja precisa focar em Cristo, né? A igreja ela não está aqui no mundo para defender ideologias A, B ou C. Ela não está aqui no mundo para representar ideologias humanas, mas ela está aqui no mundo para anunciar a verdade de Cristo e viver a verdade de Cristo. Então, Gaio está firmado nessa verdade e João, mais uma vez, né, dando essa importância ao tema da verdade, elogia Gaio. E ele elogia Gaio também porque ele pratica a hospitalidade com os irmãos que pregam o evangelho, né? Naquela época, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do início do cristianismo. O cristianismo ainda está em processo de expansão. Até hoje o cristianismo está em processo de expansão, mas ali nós estamos falando do princípio mesmo, né? Naquele momento em que as igrejas estão começando do zero no mundo. E um dos trabalhos mais importantes desenvolvidos na igreja era o trabalho missionário na forma dos missionários itinerantes, como é o caso do próprio apóstolo Paulo, né? O maior exemplo, assim, para a gente entender o que era um missionário itinerante, é ver a figura de Paulo. Ele ficava um tempo numa região, ali ele começava um trabalho, às vezes deixava uma família, ou às vezes até mesmo uma liderança naquela igreja, passava um tempo ali, ia para outra cidade, passava outro tempo e depois voltava naquelas cidades confirmando as igrejas. Então, pelo ministério de Paulo, a gente tem uma ideia do que era o trabalho dos missionários itinerantes. E esses missionários itinerantes, eles procuravam pontos de apoio onde já existia uma comunidade cristã. Então, eles procuravam hospedagem, eles procuravam apoio mesmo, né, emocional, espiritual, financeiro, daquelas comunidades, daquelas regiões onde já existia uma igreja, porque a partir dali eles iam começar o trabalho de plantação de novas igrejas e de evangelização em outras localidades próximas. Então, uma coisa muito importante para os cristãos naquela época era a hospitalidade, era receber esses missionários, receber esses pregadores do evangelho, para que eles pudessem ter condição de dar conta do seu trabalho. Eles estavam trabalhando pelo mesmo evangelho. Havia um perigo que vai ser falado, né, na segunda carta, eu não mencionei, mas lá na segunda carta ele fala do cuidado que se tinha que ter
para não receber falsos missionários, para não acolher esses falsos missionários, ou seja, não recebê-los no sentido de não apoiar aquilo que eles estão fazendo. Então, é preciso reconhecer essa ênfase na verdade para João é importante de novo, né? Eles precisam estar ali comprometidos com a pregação do Evangelho e não com falsas doutrinas, mas uma vez que eles estão comprometidos com isso, é o nosso dever acolhê-los. Então, João vai elogiar Gaio porque ele está acolhendo. Daí, mais uma vez, né, a gente aprende alguma coisa até para os nossos dias, a importância da igreja ser um suporte para aqueles que estão empenhados na missão, aqueles que estão empenhados na pregação do Evangelho, seja aqui, seja fora daqui. Né? Eles precisam do apoio da igreja local, eles precisam do nosso acolhimento, eles precisam do nosso apoio financeiro, eles precisam das nossas orações, porque eles estão empenhados na pregação do Evangelho. Nós não podemos apoiar qualquer pregação, porque essa pregação precisa estar fundamentada na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós não podemos apoiar só porque o indivíduo se apresentou como pregador, né? Mas temos que saber do que ele realmente está pregando, qual a mensagem que ele está anunciando. Mas uma vez que essa mensagem seja a mensagem do Evangelho de fato, é nosso dever apoiar. Então, Gaio é elogiado porque ele é hospitaleiro para com os irmãos que pregam o Evangelho, como se coloca, né, essa questão da hospitalidade é mencionada em vários lugares da Bíblia. Eu menciono aí Hebreus 13, Romanos 12, 13, 1 Pedro 4, 9, Mateus 10, 40. São algumas passagens da Bíblia onde essa prática da hospitalidade para com os que pregam o Evangelho, em particular, ela é muito valorizada porque foi através desse meio que o cristianismo teve a oportunidade, teve a condição de se expandir, que o Evangelho teve a oportunidade de se expandir pelo mundo. Contrário ao exemplo de Gaio, nós temos um personagem chamado Diótrefes, né? Que também, ao que parece, é uma liderança da igreja, porque o texto diz que João escreveu para ele, escrevia algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, né, segura, parece, essa correspondência, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, esse Diótrefes é o exemplo oposto em relação a Gaio. Né? Ele é alguém que gosta de exercer a primazia, no sentido de gosta de exercer a liderança e não reconhece a liderança de João. Portanto, não reconhece a liderança de alguém que está ali na própria base da pregação do Evangelho, porque é um apóstolo. Então, Diótrefes é aquele sujeito que literalmente pensa que é o dono da igreja, né? E se coloca como proprietário do rebanho, como aquele que decide tudo pelo rebanho e que não se comunica com aqueles que estão pregando o mesmo evangelho. Ele se opõe, assim, à autoridade do apóstolo, né? Não é hospitaleiro, exatamente porque, como ele se considera dono da igreja, ele não acolhe outras pregações, outras pessoas que venham pregar o evangelho, ele não apoia, ele não acolhe, ele não hospeda, ele está interessado em fazer da igreja a sua igreja particular. Né? Então, esse Diótrefes é a liderança que toma a igreja para si e que esquece que a igreja não pertence a nenhum de nós, né? A igreja pertence a Cristo e pertence ao corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que estão em comunhão com Cristo são membros da igreja e, portanto, devem ser recebidos, devem ser acolhidos. Mas o Diótrefes, ele não pensa assim, ele quer ser o controlador da igreja. Isso também é uma anomalia, né? Isso gera um tipo de comunidade que a gente chama de comunidade sectária. O que é uma comunidade sectária? É uma seita, ela fica tão fechada em si que ela não se comunica com ninguém, ela não se abre para ninguém. Geralmente está centrada num líder que se considera o Senhor absoluto, a palavra dele é quase como igual à palavra de Deus. Ele não reconhece nenhuma outra autoridade além dele. Então, essa mentalidade sectária do Diótrefes é aqui censurada por João, e João, então, vai dizer ao Gaio para não seguir esse exemplo. E é interessante que tem um terceiro personagem, eu não coloquei o nome dele ali no slide, mas o João menciona Demétrio. Ele diz: todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse Demétrio, que ele menciona aqui, que também não sabemos
qual a posição dele na igreja, é um outro personagem que vai, junto com o Gaio, representar esse bom exemplo, né, de pessoas que andam na verdade, que são hospitaleiras, que são acolhedoras e que não querem a igreja como propriedade particular, mas que entendem que a igreja ela está no mundo para servir ao reino de Deus e, portanto, ela precisa se abrir, né, para a missão, se abrir para receber aqueles que estão chegando e que nós não podemos nos concentrar apenas em nós mesmos e muito menos concentrar todo o poder, toda a autoridade na figura de um líder que se considera superior, proprietário da igreja, né? Então veja que aqui na terceira carta João trata de coisas mais concretas, mais práticas, mas que mostram que a igreja enfrentava problemas desse tipo que depois vão aparecer nos séculos seguintes até os nossos dias, né? Bom, as três cartas de João, portanto, elas nos apresentam uma imagem de igreja que, primeiro, precisa estar sempre fundamentada na verdade. Esse é um ponto fundamental para o João. A igreja precisa se fundamentar na verdade, a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus encarnado, né, que é um elemento importante. Segundo, a igreja é aquela que tem a presença do Espírito Santo. Um outro ponto fundamental para o João e que também nos lembra que a igreja, tendo o Espírito Santo, ela não pode, não precisa ficar à mercê de doutrinas falsas, né? Porque o Espírito nos conduz à verdade a respeito de Jesus Cristo. Terceiro, que a igreja ela precisa também ser fundamentada na certeza de que nós somos pecadores que precisam do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Nós não podemos negligenciar o fato de sermos pecadores, nem podemos nos desesperar com os nossos pecados, mas reconhecer que somos pecadores, mas que temos um advogado, Jesus Cristo justo. Quarto, que a igreja ela precisa viver na obediência. E a obediência é o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o fundamento da vontade de Deus para todos nós. Esse é o mandamento fundamental que o Senhor Jesus nos ensinou e, portanto, a igreja deve procurar viver nesse amor, né? Isso é fundamental para o modo de vida da igreja. E ao fazer isso, a igreja então vai rejeitar os falsos ensinamentos e as falsas doutrinas. E, por fim, a igreja, como nós vimos na terceira carta, precisa estar aberta à missão. A igreja precisa ser acolhedora, hospitaleira, patrocinadora, apoiadora da pregação do Evangelho, aonde o Evangelho está sendo realmente pregado, por meio daqueles que estão, de fato, comprometidos com essa pregação do Evangelho, né? Nós não podemos nos fechar em nós mesmos, nem nos centrar numa figura de liderança, mas entender que a Igreja de Cristo ela está espalhada pelo mundo e ela tem a missão, né, está envolvida na missão da pregação desse Evangelho. Eu espero que essas nossas falas a respeito da primeira carta ajude vocês ao ler o Novo Testamento, ao ler essas cartas, especificamente as cartas de João, possam ter uma clareza maior sobre o sentido de igreja como povo de Deus, né? E na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós falaremos sobre a igreja no livro do Apocalipse. E também temos muita coisa interessante sobre a igreja a respeito da qual nós queremos falar. Eu quero encerrar lembrando que esses nossos estudos estão sendo gravados e, portanto, por isso que eu não estou interagindo com vocês aqui no chat diretamente, mas ao mesmo tempo que vocês estão assistindo, eu também estarei assistindo e comentando com vocês no chat para alguma pergunta, para alguma conversa. Então, eu vou estar com vocês mais tarde, quando isso estiver indo ao ar. Então, estaremos tirando alguma dúvida que vocês tiverem sobre esse texto. Okay? Que Deus abençoe. Convido vocês para orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos estudando mais uma vez a Tua palavra. E nós pedimos, ajuda-nos a evitar e a fugir das falsas doutrinas, das mensagens e das práticas que são contrárias a Cristo. Nos ajuda a afirmar a nossa fé em Ti como verdadeiro Deus, em Teu Filho como o Filho do Senhor, o nosso Salvador, que se fez carne para viver a nossa vida e experimentar as nossas dores, tentações,
que morreu e ressuscitou por nós. Nos ajuda a reconhecer a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Nos ajuda a viver em amor e comprometidos com a Tua missão. Nos ajuda a ser igreja, conforme a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja em toda parte e nos ajuda cada dia a andar nos Teus caminhos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Ele assim nos permitir. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Confio no Senhor, entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas